de convidar o nosso querido irmão, presbítero Robertinho, amém? Presbítero Robertinho, por favor. Estaremos orando pela vida do presbítero Robertinho, que nessa noite será o ministrante da palavra de Deus aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor há de continuar falando aos nossos corações nesta noite. E que o nosso Deus continue utilizando essa tribuna e a todos que tiveram as suas responsabilidades. Uma honra poder termos o presbítero Robertinho aqui nesta noite para nos ministrar aos nossos corações. Oremos ao Senhor, querido e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o dono da nossa vida, tem cuidado da nossa vida. Deus, eis aqui, Senhor, a vida do teu filho, a vida, Senhor, do nosso irmão presbítero Roberto, que estará ministrando a tua palavra aos nossos corações. Toma ele, Senhor, nas tuas mãos, usa ele com poder e grandeza, Senhor, que cada vez mais, Pai, ele possa diminuir diante de ti e que através do Senhor, o Senhor cresça mais e mais na vida do teu filho. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo o ministério dele, ministério esse que o Senhor tem entregado nas mãos do teu filho, Pai. Eu abençoo a casa dele, eu abençoo a vida espiritual do teu servo, em nome de Jesus, e entregamos ele nas tuas mãos. Fale conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querida igreja. Jesus é vida. Jesus é aquele que está todo instante conosco. E aquele que verdadeiramente segura a nossa vida na mão dele. Glória a Deus. Eu quero expressar para a igreja que eu estou muito feliz. Glória a Deus. Fui curado, como a igreja sabe, de uma enfermidade desde a nascença. Nasci com uma dor que até os 3 anos de idade ninguém sabia o que era. Minha mãe abandonou o catolicismo e foi para a igreja do missionário Davi Miranda. Primeiro ela passou no Brasil para Cristo, Manuel de Melo. Ficou ali por 2 anos. E isso foi o caminho que Deus encontrou para levar a família toda para Deus. Através dessa enfermidade, na Santa Casa de Misericórdia, a 3 anos de idade, detectou esse problema na cabeça. Dor de cabeça 24 horas. Desde quando nasci até o começo do ano agora. 67 anos. Sofrendo, tomando morfina, Omigler, remédios de taxa preta, constantemente, todos os dias da vida. O estômago já o rim já estava indo embora. Os médicos, 2 anos de vida. E eu quero dizer para a igreja, em nome de Jesus, não vou me exaltar no que eu vou falar aqui. O pastor me conhece, comigo, o presbítero Luiz Fernando, o presbítero Valmir está sempre comigo, sempre a gente conversa a respeito da nossa vida, que a gente não tinha nada, deu tudo de volta. Eu, com 14
15 anos conheci o Tim Maia, conheci a Gandaia, saí do Evangelho de Jesus. Meu Deus. E fui para o boteco de rico. Boteco de rico é as boates, é demônio no meio. E eu sempre brinco, mas é uma verdade, antes de eu entrar na palavra. Negrinho pequenininho, sem corpo físico, e eu queria aquelas de cabelo esvoaçado, que era muito difícil, e a discriminação era muito alta naquela época. Pastor, um homem de olho azul, bonito, Luiz Fernando nem se fala, Bomi, mas eu, sem estatura, sem beleza física, mas lá naquela boate o diabo eu tinha aquilo que eu queria. O diabo, e eu digo para vocês, igreja de Jesus, até hoje, se eu pisar ali, eu tenho a de 25, de 20. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E vem, sentimental eu sou, mas Deus me separou para esse lugar. Amém. Glória a Deus. Porque é uma decisão servir Jesus Cristo. É verdade. Sou liberto. É uma decisão que a gente pode pisar ali em todo momento. Mas ele diz: aqui é o lugar dele. Abra a nossa Bíblia Glória a Deus. em Romanos. Glórias a Jesus. Jesus me tirou de lamaçal. Com 26 anos, retornei. O conhecimento de dança é mais do que o de canto, de artes marciais, porque o diabo dá para você não entrar no caminho da salvação. Mas a misericórdia de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, transforma. A Bíblia tem, ajuda aí meu mestre, professor, a Bíblia aí tem 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo. E ela chama a Bíblia porque é um monte de livro. E um monte de livro chama biblioteca. Essa quantidade de livros são livros informativos. Mas o livro do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, é um livro transformativo. É um livro que transforma o homem, transforma a mulher. É um livro que verdadeiramente expressa o que nós temos que ser e fazer. Capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura. Paulo, ele foi separado para o Evangelho de Jesus. Mas muitos de nós ficamos só lembrando de Paulo. Não, vocês, eu, fomos separados. Nós fomos separados para o Evangelho de Jesus Cristo. Cada um de nós. Paulo está sendo uma referência aqui. Mas eu e vocês, Deus nosso Pai, através de Jesus, as Escrituras
nos mostrou e nos trouxe. Nós fomos separados, nós estamos separados para o Evangelho de Jesus Cristo. Qual a função? Para quê? Para pregoar a palavra de Deus, para trazer vidas para o caminho. A nossa função é uma só: trazer vida para os caminhos do Senhor. Muitos de nós estamos voltando para o Egito. Pregação do nosso querido irmão presbítero Luiz Fernando. Voltando para o Egito, abandonando o Evangelho de Jesus e retornando para o Egito. Precisamos, nós pouco que estamos aqui, compreender que eu em primeiro lugar. Vamos, prepara aí uma leitura. 1 do mesmo livro. Vamos lá. Nós precisamos entender que nós temos que ouvir a pregação aqui, não importa de quem seja, passar pelaquela porta de vidro e não esquecer, colocar na tábua do coração, que é a mente, Aleluia. e não esquecer, porque o que tem acontecido, eu, em primeiro lugar, da porta para fora, domingo a gente volta do mesmo jeito. Amém, querido? Amém. 13. É 1:13. 1:13. Diz assim a palavra: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Amém. Veja bem, Paulo, ele diz, aqui na minha Bíblia, não quero, porém, irmãos, que me ignoreis, que muitas vezes propus ir convosco, mas até agora tenho sido impedido. A trajetória de Paulo era ir até Jerusalém, levar uma oferta para os necessitados, para aqueles que estavam em situação ruim financeiramente, e ir para Roma, Itália. Mas ele era impedido de fazer esse trajeto. Ele mandava carta dizendo: olha, não me ignore, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo chegar até aí, porque a função era pregar. As igrejas lá ainda não tinham um conhecimento pessoal com Paulo. Muitos conheciam já a trajetória desse homem de Deus, mas trazendo para a igreja de hoje, nós precisamos estar muito firmados, porque esse ide está faltando. Nós estamos com dificuldade. Tem algo impedindo a gente de fazer o que precisamos fazer, que é pregar a palavra de Deus,
maconheiro, ladrão, aqui dentro, para que aqueles que já estão no caminho, prega a palavra aqui, ele entra no coração dele e ele se converte. Preguei durante mais de 10 anos na igreja da Operação. Eu e o pastor Edmilson, irmão do pastor Luiz Fernando. Eu fui ali, presidente da mesa, pregava todo domingo. O pastor Gouveia, às vezes, tinha muita dificuldade, morava longe, sem carro na época. Preguei a palavra durante mais de 10 anos. E ainda não tomei a vergonha de fazer o que precisa. Falar do amor de Deus, trazer cachaceiro, prostituta, ladrão e bandido. Por quê? Porque existe uma palavra que dói. Essa palavra, eu vou chamar o presbítero Luiz Fernando. Chega até aqui. Chega aqui. 1 Coríntios 9:16. Amado querido, não sou melhor do que você, do que ninguém. Mas uma coisa eu digo: todo aquele que está aqui precisa falar a verdade. Precisa dizer. Paulo era devedor, ele estava em débito, não importa, ele não podia ter medo, ele não podia ter nada para falar com os ricos, milionários, os poderosos, com os pobres, ignorantes, analfabetos, com os gregos e com os bárbaros, que eram os estrangeiros, os de fora. Ele não podia ter nada para impedir ele de ir até Roma e falar do amor de Deus. A intenção dele era ir para a Espanha, da Espanha ele pegar toda a Europa, Portugal e todo mundo, até os confins da terra, que é o Brasil. E as coisas impediam ele, o shopping center, os afazeres, a feira e tudo que impedia Paulo de chegar aonde ele precisava chegar. Quando vinham no culto das mulheres, não via no domingo, já cultuou. E vem o impedimento, e diz essa palavra aqui, ó, não é minha. Graças a paz seja com todos. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Essa palavra dói. É a mais pesada quando eu vejo falar isso aí. Para quem não sabe, ai de vós. Amém, querido? Amém. Querido irmãos queridos, Paulo é uma referência que nós temos que trazer para nós. Deus separou nós aqui. Deus separou para que nós, todos que estão aqui, venham compreender e ensinar que verdadeiramente nós precisamos acordar. Nós precisamos, porque a palavra diz: se eu não pregar o Evangelho, diz Deus, ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo Jesus.
ai de mim. Paulo, no 14, continua aí, queridos, nas suas leituras, Romano 1, 14. Deus é Deus. Eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como aos ignorantes. Ignorantes, aquele que não sabe ler, que não tem leitura, conhece poucas coisas. Eu sou devedor. Nós somos devedores do Evangelho de Jesus. Porque precisamos cada vez mais compreender a necessidade que nós fomos separados para o Evangelho de Jesus, para pregar a palavra. Não é outra coisa. Não é para cura, como eu disse. Não é para bem-estar. Muitos compraram carros novos, apartamentos novos, estão pagando, mas já tem. A família está na igreja. Mas estão aqui hoje. Precisamos compreender, sem agredir ninguém, a palavra ai de mim, que eu estou em débito. Eu, Roberto Cláudio de Assis, estou em débito com aquela palavra. Eu não estou fazendo o que essa palavra pede. E vai vir um ai na minha vida. A gente precisa de leite, mas não todo momento. Ah, mas subiu agora, não. Já tem esse caminho de anos. Dirigi 7 igrejas, em nome de Jesus. Na presbiteriana do Brasil, 7. Ao PH de homens, 7 igrejas nas minhas mãos, não é brincadeira. Mas Jesus Cristo é vida. Ele quer mudança. Glória a Deus. Ele quer mudança. E ele revela para mim, quase 30 anos na igreja Deus de Amor, debaixo de jejum, oração, monte. De meia-noite a meia-noite, sem beber água, nem tomar um remédio, explodido, mas eu queria ter compromisso com nosso Pai. E se eu falar, vão desacreditar, vão achar que mentiroso. Deus revela para mim a vida. Me perdoa. Essa parte eu pulo. Deus revela. Deus mostra. Porque não foi brincadeira lá. O pastor trouxe uma palavra aqui há 4 anos atrás. A pessoa vai tendo as coisas, vai brincando, porque está pagando, está tendo, está numa boa. Mas vai vir dia ruim. Vai vir dia ruim, né? Ele chega. E se não tiver óleo, se não tiver azeite, se não tiver todo aqui, ó, dentro da palavra, não suporta. O diamão vem. O diamão chega. Por isso que nós temos que estar todo momento cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O 15, veja bem, 14 diz que ele está em débito. Sou devedor. Eu sou devedor. Ao 15. E assim quanto está em mim, estou pronto. Pronto para quê? Para também
para pregar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para quê? Para receber bênção de cura? Pregar a palavra de Deus. Nada mais do que isso. E as coisas são acrescentadas. E eu falo para vocês com todo o amor e carinho. Os dias que nós precisamos estar reunidos no culto ou no dia de oração, Deus é o dia que Deus vai derramar o poder do batismo do Espírito. Aleluia. Não é para subir na parede, virar cambalhota, ficar falando bababá, bababá. É o selo de confirmação e é ele que enche para poder encher esse banco. Ah, mas eu não compreendi. Esse banco aqui, ó, eles vão estar cheios. Amém. Eles vão estar cheios. Mas aqueles que vão assistir a mídia, vocês que estão aqui, ó, há uma necessidade de um item. Um item. Toda passagem de Jesus Cristo, primeiro, tinha que ser a palavra, mas não foi. Tinha que ser essa palavra para dar salvação no primeiro dia. Mas ele conhece o homem e ele dava o presente, a cura. Não teve uma vez que você quer, eu quero ver, então veja. E você que está fazendo ali, eu quero pular, mas não consigo. Então assim, pega a sua cama e vai embora. A filha de Jairo, o aleijado no templo de Formosa, olha, eu não tenho prata nem ouro, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Não teve uma vez, através do milagre, do poderio. O homem disse aqui que só estendia as mãos, as pessoas caíam lá fora no local. Era liberta, era curada. Era liberta e era curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vou falar uma revelação. Acredite se quiser. A irmã Helena foi ungida ali com o poder de cura. Se tu pôr as mãos e determinar, mulher, se tu pôr as mãos e determinar, eu, Helena, te abençoo, está curado em nome de Jesus. A irmã Sueli, ali, ó, tem um poder inacreditável na oração. Inacreditável na oração. Porque tem que usar. Porque aqueles que entram, aqueles que chegam até aquela porta, e ele vê, a hora que ele vê o mistério verdadeiro, a cura verdadeira, ele se converte, porque é o primeiro presente que o homem que ainda não entendeu precisa ver, precisa compreender. Vai a palavra, cativar ele, ensegurar ele. Aleluia. Pastor, não cansa de falar sobre bênção, sobre cura. Precisamos entender que vocês, mulheres, são o espelho da igreja, no lar, porque a palavra que diz, nós, sem discriminar o homem, que vocês são a coluna da igreja, vocês são aquelas que verdadeiramente seguram a igreja na mão. Entendam que o
Vocês têm poder. Os homens aqui têm poder de Deus. Não é só o presbítero, o pastor, que é um amado diaconato. Não! Porque nós temos uma hierarquia chamada diaconato, presbítero e pastor. Mas a graça e o poder do Espírito Santo não é para todos, não tem medida. Tem membros, tem pessoas muito mais enchidas e poderosas nas mãos do que eu. Não está medido o poder de Deus no poder diaconato, presbíteros e pastores. Isso não está medido. Isso é busca. Nós temos a hierarquia e temos a responsabilidade. Sim, temos. Foi nos dado. Mas todos nós temos a mesma graça, o mesmo poder espiritual, a mesma força espiritual. Entrega cada vez mais a vida em Cristo, amada igreja. O 16, para finalizar. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus e também dos gregos, e depois de todos. Não se envergonha, Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo. Dentro do ônibus, eu entrava no ônibus, pessoas caíam endemoniadas. Entrar em algum lugar, eu não gosto de você, você destrói a minha obra nas encruzilhadas. Nunca vi aquela pessoa. Estou terminando. Paulo foi um matador, Paulo foi um criminoso, Paulo foi um homem atroz na vida e na perseguição do povo de Deus. E quando ele estava indo para Damasco, se eu não me engano, Grécia, né? Não? Quando ele estava indo, veio um flash de luz, veio uma luz. A Bíblia não diz que ele estava com um cavaleiro, um pé de vitrô, a Bíblia não provavelmente era a cavalo pela distância. E ele escutou aquela voz e viu: por que me persegue? Por que está me perseguindo? Mas eu nunca te vi, não te conheço. Porque quem persegue os meus, me persegue. Ali foi a transformação de Paulo. Ali ele caiu e não mais enxergou. Ali o Espírito de Deus entrou na vida dele e transformou a vida de um criminoso, de um homem que mandava matar. Ele entrava na sinagoga, catava as pessoas, homens e mulheres, sem se importar, traziam, levavam para julgamento. Muitos deles eram mortos como Estevão. Era ele que determinava. E de repente, aquele homem, com aquela fúria, foi transformado pelo Evangelho de Jesus. Aleluia. O Evangelho mudou a vida dele. Fica em pé, igreja. Amém. Eterno Deus, Pai, Amém. Obrigado, Senhor. glórias damos a Ti, Pai amado, por esse momento. O Senhor venha, Pai amado, abençoar poderosamente a Tua igreja e o Teu povo, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, se entregar na Tua presença, com carinho, com amor, com dedicação, Pai amado, e compromisso com o Evangelho Teu. Põe Tuas mãos na vida de cada um de nós, para que nós possamos entender e cada vez mais estar na Tua presença, em nome de Jesus. Assim seja, meu Pai. A palma do Senhor.
querido e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti, Senhor, nós queremos Te agradecer pelos louvores, pela palavra que veio de encontro aos nossos corações, ministrada, Senhor, hoje pela vida do presbítero Roberto. Que o Senhor continue abençoando, agraciando o Teu Filho. Papai, permita que esta semana seja uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana maravilhosa e abençoada. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, um término de noite também abençoado. Este propósito, Senhor, qual o Senhor colocou no coração da nossa querida irmã evangelista Sueli. Deus, eis aqui todos os nomes, papai, ó Deus, dessas crianças que são o futuro da tua igreja, aonde também os teus filhos pegaram esses papéis e também estão orando. Ó Deus, nós enfatizamos a nossa oração em favor do futuro da nossa igreja. Abençoe estas crianças, que Pai, estas mensagens que elas estão recebendo ali em cima com a titia Edna, às vezes com a titia Flor e com a titia Carla, Deus, que esta semente fique no coração delas e que elas possam, ó Deus, crescer diante da tua presença. Abençoe o papai, a mamãe de cada uma destas crianças, que por intermédio delas aqui na igreja, o Senhor possa alcançar, ó Deus, os familiares de cada uma delas. Como ministro da tua palavra, nós abençoamos as crianças desta igreja, nós abençoamos as famílias desta igreja. Senhor, nós abençoamos a tua casa, nós profetizamos milagres, liberdade. Ó Deus, nós profetizamos o sobrenatural, aquilo que os nossos olhos ainda não estão contemplando, mas pelos olhos da fé, eu sei que o Senhor há de enviar pessoas para ser cuidadas e ministradas nesta igreja, que as tuas promessas para este lugar venham a ser concretizadas por meio, Senhor, de colocarmos a nossa mão neste arado e assim o Senhor ser exaltado e glorificado. Permita que possamos tornar aos nossos lares debaixo das tuas mãos, dar-nos uma semana de conquista. Guarda a vida dos teus filhos, livre, Senhor, a vida de cada um dos teus servos. Nós vos abençoamos e profetizamos vitória na vida de cada um dos teus filhos, no nome santo e poderoso de Jesus. Queremos te agradecer, papai, por este culto tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer pela presença do teu Espírito tão marcante neste culto. Queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, por entendermos, ó Deus, que somos, ó Pai, pessoas capazes de realmente fazer a diferença. Usa-nos, ó Deus, não como nós queremos, mas como o teu Espírito quer. Assim nós oramos e finalizamos este culto em teu santo e poderoso nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por mais um culto. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus sejam repousados sobre toda a igreja, hoje para todos sempre, unir uma só voz. Amém! Se Deus é por nós, Quem será contra nós? a vitória é nossa. Em nome Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos para a glória do nosso Deus. E desejamos a todos uma semana maravilhosa e abençoada na presença de Deus. Amém, querido.